dormir, né? Tiveram mais tempo. Amores, então, já estamos gravando, vamos começar nossa aula, nossa, graças a Deus, última aula com conteúdo desse semestre, para vocês ficarem tranquilos depois, deitarem, falar, acabou, graças a Deus, não vou ter mais que vir, tudo bem? Fechamos com chave de ouro, até coloquei isso no grupo, assim, eu gosto muito desse assunto, muito mesmo, de verdade, espero que vocês gostem também, eu consiga passar um pouquinho do entusiasmo que eu tenho de verdade com essa parte, porque é muito legal. Meus queridos, na última aula a gente viu um pouquinho sobre a Primavera dos Povos, aquele sentimento de nacionalismo que ela gerou e tudo mais, e a Primavera dos Povos em si teve diversos desdobramentos, a gente viu isso. Na última aula a gente viu um deles, que foi a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Teve também a Comuna de Paris, que a gente já viu anteriormente, um monte de movimento, um monte de reivindicações, e um dos sentimentos que acompanhou toda a Primavera dos Povos, desde o começo até o final dos movimentos sociais que a gente teve na Europa, foi o nacionalismo. E o nacionalismo, ele vai ser importantíssimo para a aula que a gente vai ver hoje. Hoje, a gente vai ver o imperialismo. Ele é fruto direto desses movimentos, fruto direto da Primavera dos Povos, não tem uma conexão tão óbvia assim, só que ele vem de lá. E mais do que isso, mais importante, ele também vai ter consequências posteriores. Gente, o imperialismo vai ser o precursor da Primeira Guerra Mundial. O que vai ser decidido aqui, a partir da África, da Ásia e posteriormente de algumas terras da América e tudo mais, vai ser de fundamental importância para que depois, um pouquinho de 30 anos depois, as grandes potências europeias, França, Alemanha e tudo mais, eles estejam se matando na maior guerra que o mundo então já tinha visto, tá bom? O que causou o imperialismo? Gente, vamos falar o seguinte, o que é imperialismo? Imperialismo é o domínio cultural exercido pelas metrópoles europeias, ou seja, pela Inglaterra e companhia, a outras nações do mundo, tá bom? Onde, principalmente, nessa época, na África e na Ásia. Exclusivamente na África e na Ásia? Não, mas principalmente. Então, a gente teve duas ondas do que a gente chama de colonialismo. No século XVI, que foi encabeçada principalmente por Portugal e por Espanha. Então, gente, nossa história. Vieram aqui para a América, Portugal ficou com o Brasil, a gente teve a América Espanhola e tudo mais. E agora, no século XIX, vai ter outro foco e vai ser encabeçadas por outras nações. Quais são as nações que vão ser líderes desse movimento? Inglaterra e França. E onde ele vai correr, já falei para vocês, principalmente, não exclusivamente, na África e na Ásia. Tá bom? Agora, quais são os motivos, as motivações que levaram esses países a explorarem essas outras nações? Primeira coisinha. Vocês lembram que eu falei para vocês do êxodo rural que aconteceu um pouquinho antes da Revolução Industrial? Então, você tinha uma população camponesa que vivia na área rural dos países e elas acabam se concentrando nas cidades. Por quê? Porque essas nações, para se industrializar, elas iam precisar de uma mão de obra abundante e barata. E, obviamente, eles tinham que tirar esse povo de algum lugar. Então, eles começaram a criar atrativos para o povo ir para a cidade, para ir arrumar emprego lá nas fábricas. E deu certo no começo. Só que estava dando certo demais. Tipo, essa população estava aumentando muito em um ritmo que não estava suportando. As cidades estavam ficando completamente desestruturadas, sabe? Estavam ficando feias, desorganizadas, caóticas. E literalmente não tinha como você acomodar esse tudo de gente. Então, de algum jeito, não se sabe como, quer dizer, agora a gente sabe, né? As metrópoles europeias, principalmente a Inglaterra, elas tinham que dar algum jeito de acomodar esse tudo de povo. Se não fosse na própria Inglaterra, tinha que ser em outro lugar. Pois é, adivinha onde vai ser esse outro lugar. Esse é um dos motivos. Segunda coisa, com a própria Revolução Industrial, a gente tem uma demanda nova por matéria-prima. Então, por ferro, por aço, por matrizes energéticas como carvão, posteriormente com petróleo. Sabe, essas demandas vieram naturalmente. Naturalmente, entre aspas, né? Mas, enfim, vocês conseguiram entender. E, por motivos óbvios, qualquer lugar que tivesse essas matérias-primas ia gerar cobiça pelos europeus. Onde que tinha essas matérias-primas? Pois é, coitada da África e da Ásia. Além disso, isso é muito importante, é o seguinte, vamos lá, recapitulando, a gente tem cidades completamente lotadas, caóticas, desorganizadas e com um déficit eminente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma revolução industrial que cada vez mais está gerando a necessidade de novas matérias-primas. Igual eu falei para vocês,
E terceiro ponto, essa mesma Revolução Industrial, que causou essa concentração urbana e que está gerando novas demandas por matérias-primas, também está explorando os trabalhadores, igual a gente viu muito bem. É daí que surgiu as vertentes do socialismo, do anarquismo, que realmente pegava o trabalhador e falava, bicho, trabalhador só se fode, sabe, o proletário ele só toma no rabo, e a gente tem que resolver isso daí. E essas duas vertentes, principalmente, socialismo e anarquismo, eles vão causar aquelas revoltas que a gente viu, aquele sentimento de insatisfação dentro da classe operária e tudo mais, que vai gerar um monte de revolta, como é a própria Comuna de Paris. A gente viu isso nas últimas aulas. E é o seguinte, para dar um jeito nessa situação, era muito bom que essas metrópoles europeias se livrassem dessas pessoas. E como você se livra dessas pessoas? Mandando para o meio da África. Era um bom jeito de você fazer isso. Além disso, igual eu falei para vocês, outro sentimento que também ajudou no imperialismo, além da insatisfação da classe operária, o nacionalismo. Então, qual que era a ideia? Basicamente é o seguinte, putz, a Inglaterra, eu sou inglês, a Inglaterra é um bom país. Não, mentira. A Inglaterra é o melhor país do mundo. Por quê? Porque aqui é minha pátria. Os britânicos, eles são mais civilizados que os outros, eles são mais educados, são mais bonitos, são mais sei lá o quê. E por causa disso, a gente tem o direito de dominar o mundo. É meio ridículo quando você coloca assim em voz alta, mas era exatamente isso. A mesma coisa que os franceses. Mas esses ingleses não sabem o que eles falam. Sabe, o francês é uma língua muito mais chique, a gente tem a Torre Eiffel, sei lá, a gente tem croissant, esse tipo de coisa. É a França que tem que dominar o mundo. Então, esse sentimento de nacionalismo, ele literalmente legitimava, de algum jeito, que as potências europeias interferissem em outros lugares. Principalmente, obviamente, nos focos que a gente já falou, na África e na Ásia. Tá bom? Isso vai ser muito importante. E, por fim, o último fato, esse mais relacionado ao capitalismo, eles estavam buscando novos mercados consumidores. Por quê? Porque uma hora, gente, olha só, a fábrica estava produzindo. Inglaterra o quê? Fazendo produto, fazendo carro, fazendo manufatura, sei lá do quê. A mesma coisa para a França, a mesma coisa para a Alemanha, a mesma coisa para todo mundo da Europa. Vocês conseguem entender que, literalmente, uma hora o povo não vai querer comprar mais coisas? Não é que ele não vai querer, mas que não vai precisar. Sabe, o mercado vai ficar numa situação que a gente chama de saturado. Que é quando, literalmente, o povo simplesmente não tem mais interesse em comprar as coisas. Sabe, não tem motivo mais, não tem mais o que você comprar. Sabe, uma blusinha é legal, 15 blusinhas, pera lá, blusinha não é tão legal assim. E o povo não tinha essa necessidade tão grande assim desses produtos. Então, eles tinham que criar mercado consumidor de algum jeito, mesmo que artificialmente. Então, quando eles vão para a África, eles também estão pensando em abrir mercado consumidor. Porque senão a economia europeia não ia girar. E se ela não girasse, obviamente ia gerar uma puta de uma crise. E por fim, também estavam procurando locais para investimentos. Quando eu digo investimento, gente, é banco, é construtora, é esse tipo de coisa. Que também ia movimentar muito dinheiro que a Europa estava precisando, porque o mercado europeu estava começando a ficar parado, estava começando a ficar. Meu Deus do céu, eu acabei de usar a palavra, esqueci, meu Deus do céu, saturado. Tá bom? Então, essas foram as motivações que fizeram com que os europeus realmente fossem lá e invadissem a coitada da África e a coitada da Ásia. Tá bom? Só que é o seguinte, se eles falassem isso para a população, todo mundo ia falar, tá, tudo bem, mas que direito que vocês têm em fazer isso? Se ele falasse isso para outros povos, para os Estados Unidos, mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês não têm direito nenhum de irem lá e invadir eles. Sabe, é a cultura deles, é o povo deles, sabe? Vocês não vão invadir só por causa de mão de obra, por causa de mercado consumidor, isso não é justo. Então, eles tiveram alguns pretextos que eles usaram. Vejam bem, essa aqui, peraí que é no meu mouse, são as motivações reais. São o que literalmente fez Inglaterra, França, Alemanha e tudo mais, ir lá para o continente africano e para o continente asiático, invadir e tomar um pedacinho para si. Agora, se eles falassem isso abertamente, ia pegar muito mal mesmo. Então, eles tiveram os famosos migués, os pretextos, as desculpas que eles inventaram para justificar a invasão das futuras colônias, da África e da Ásia, tudo bem? Gente, esses pretextos que eu vou falar para vocês agora, eles são de uma vertente do conhecimento, se é assim que a gente pode chamar essa loucura, chamada cientificismo. Basicamente, cientificismo, ele foi um fenômeno muito comum dentro da Europa durante o século XIX e o século XX. Basicamente é o seguinte, você pega uma tese, você pega uma afirmação, essa afirmação não é científica, mas você vai tentar de todas as maneiras possíveis e plausíveis tornar aquilo científico, sabe? Tentar dar um embasamento teórico, falar, veja bem, é isso daqui, mas no final das contas não tem nada de científico, tá bom? Quais são as duas vertentes cientificistas que legitimaram o imperialismo?
Darwinismo social e eugenia, que é uma das coisas mais horríveis que a gente já teve na história humana. Mas vamos lá, amores. Darwinismo social basicamente é o seguinte: você tem a teoria, vocês viram isso com biologia, ou vão ver isso com biologia, provavelmente, né? Você tem a teoria do Darwin, da seleção natural, dos mais aptos sobrevivem no meio e tudo mais. Basicamente é o seguinte: eles pegaram essa teoria do Darwin, que não tinha nada a ver com história, com geografia, com sociologia e filosofia, mas eles pegaram e falaram: olha só, se aplica para o meio ambiente, se aplica para o crocodilo, obviamente também vai ser aplicável para o ser humano, né? E principalmente para as sociedades. Então, qual que é a ideia da teoria do darwinismo social? É você pegar a teoria do Darwin, da seleção natural, e falar: olha só, assim como tem seres mais aptos ao meio ambiente, também vão ter culturas. Vai ter diferença entre as culturas, e obviamente vai ter uma cultura que vai ser mais apta que todas. E é lógico que essa cultura é do homem branco europeu, mas é claro que é a cultura do homem europeu, tá bom? Primeiro ponto, darwinismo social. Segundo ponto, eugenia. Gente, eugenia me dá um pouco nojo de falar, mas tudo bem, eu vou fazer de tudo para não ficar puto aqui. Gente, eugenia vem de um termo chamado o bem-nascido. É literalmente assim, sem nenhuma. Não tem o que falar, é racismo puro, tá bom? É você acreditar que existe uma raça superior e que dá para melhorar ela de maneira genética, tá? Quando o termo eugenismo surgiu, ainda não existia tipo todos os conceitos de genética que a gente conhece, mas mais para frente ele vai ganhar esse viés genético e tudo mais. Gente, a eugenia nada mais é responsável, sei lá, pelo Terceiro Reich, pelo nazismo, pelo Holocausto. Então, assim, não tem muito o que eu falar, é só ridículo. E aí, alicerçado nesse darwinismo social, nessa eugenia, obviamente é lógico, né? Eugenia, qual que é a raça que quer ser melhor? A caucasiana, a europeiazinha. Baseado no darwinismo social e na eugenia, surge o fardo do homem branco, do coitado do homem branco. Basicamente é o seguinte, gente, essa imagem que eu trouxe para vocês aí do lado, essa charge, ela mostra muito isso. Como é que é o seguinte? As civilizações da Ásia, que estão representadas aqui, as civilizações nativas da América, nativas da África. Gente, olha o jeito que eles retratam esse povo, sabe? Olha isso, olha os traços, olha como eles colocam uma coisa rude de propósito. Mano, é muito ridículo. Mas, enfim, eles acreditavam que essas civilizações elas eram inferiores, por diversos motivos. Porque eles não tinham uma genética boa, porque eles, não sei, desculpa que eles inventavam para ser racistas, mas enfim. E era dever do homem branco trazer a magnífica civilização europeia para esses povos. Então, é exatamente isso que está na imagem, olha só. O homem branco, ele tinha que levar essas civilizações atrasadas, tirar elas do caminho da ignorância, da superstição e tudo mais, e trazer elas para a grande civilização. Olha que negócio incrível, puta que pariu. Então eles falavam isso, olha só, esse povo da África e da Ásia, eles são atrasados. Eles não sabem que é uma cultura boa, não sabem que é uma cultura decente. A gente vai ter que levar os grandes moldes europeus para esse povo. É a nossa missão, é o nosso fardo, enquanto homens brancos e, obviamente, enquanto uma civilização melhor, uma civilização mais adiantada, mais evoluída. Tá? Essas são as desculpas. E, além disso, também tinha uma outra, que foi a acabar com o tráfico de escravos. E assim, amores, apesar da porra dos pesares, isso realmente aconteceu, mas prestem muita atenção nessas aspas. O que eu quero dizer? A Etiópia, por exemplo, foi um dos únicos países africanos que não foi colonizado. Por diversos motivos que a gente não vai ver nessa aula, porque não dá tempo. Mas, enfim, a Etiópia acabou com a escravidão oficialmente mais ou menos em 1920, 1930. Os países que foram dominados pelas metrópoles europeias, eles acabaram um pouquinho antes, ainda no século XIX. Só que qual que é o pulo do gato que vocês têm que prestar atenção, tá? Isso é muito importante. Tudo bem, então, a Bélgica ia lá no Congo e falava, olha só, agora estamos livres de escravidão, não tem mais o tráfico de negreiro, não tem tráfico de escravo. Só que eles se usavam de trabalho análogo à escravidão no seu próprio território. Então, assim, acabava com a escravidão, pero no mucho. Era muito para inglês ver. No caso, os ingleses realmente viam. Então, assim, acabava com o tráfico escravo, ordenado e tudo mais, mas as próprias metrópoles europeias se usavam de trabalho, se não escravo, muito análogo à escravidão. Tá? Isso é muito importante, eu queria pontuar isso para vocês, tá certo? Eu tô um pouquinho puto, mas enfim, gente, eu não consigo mostrar minha indignação com isso. Alguma dúvida até agora? Senão a gente continua. Aqui eu ouvi que teve mensagem no chat. Edu, eu não entendi muito bem a relação da inflação da área urbana, êxodo rural,
com a necessidade de explorar a África e a Ásia? É por causa dos opositores de Estado? Léo, não é isso, olha só. Você tem os opositores de Estado, que eles surgiram com aqueles movimentos. Anarquismo, socialismo, então o trabalhador está sendo explorado, ele está se tomando no cu. E aí, tipo assim, seria muito interessante se você mandasse essas pessoas que estão contestando o governo inglês lá pra puta que pariu, que no caso era a África e a Ásia, que era longe da metrópole, entendeu? O que tem a ver a concentração, a inflação da área urbana com a colonização? Tava ficando sem espaço, literalmente. Londres era uma cidade grande, mas assim, tudo tem limite. A cidade estava crescendo caoticamente, desordenadamente, e não dava para comportar todas aquelas pessoas no mesmo espaço. Então, é literalmente uma questão física. Não tinha espaço para todo mundo. O que a Inglaterra, o que a França, o que as outras metrópoles pensavam? Vamos conquistar território em outro lugar e mandar esse excedente para lá. E foi exatamente isso que eles fizeram. Tudo bem? Ficou um pouquinho mais claro? Mandei no chat para eu saber. Beleza, então. E, gente, como não tem mais nenhuma outra dúvida, vamos continuar. Quer dizer, tem mais alguma outra dúvida? Pelo amor de Deus. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos continuar. E aí, o interesse é, tipo assim, depois de tudo isso, né, deles terem falado, aos 7 ventos, vamos trazer a civilização, a civilização para a África, para a Ásia, piriri e pororó, eles vão dar um jeito de estruturar esse domínio. Essa estruturação vai ser diferente na África, vai ser diferente entre a Ásia e entre a África, mas no geral, vai ter umas coisinhas muito parecidas. Amores, é o seguinte, vamos falar especificamente agora, tá bom? Especificamente do continente africano. Tudo bem, então, interesse para dominar ele existia. Mas como que isso aconteceu? Olha só. Quais foram os fatores que permitiram que as metrópoles realmente ampliassem a colonização dentro do continente? Primeira coisa, durante todo o século XIX, vão acontecer novas expedições para o interior da África. Olha, gente, essas expedições, elas não necessariamente tinham caráter exploratório. Às vezes elas tinham caráter até puro, vamos dizer assim, caráter científico. Então teve uma exploração, por exemplo, para desvendar as cheias do Nilo, que até então não se sabia por que tinha uma época de cheia, uma época de vazio, sendo que o rio literalmente nascia no meio do deserto, pelo menos é o que se achava. Entender como é que funcionavam as dinâmicas fluviais da África, catalogar espécies, catalogar povos. Teve um monte de antropólogo que foi para a África, e não necessariamente esses estudiosos, eles estavam pensando em realmente depois usar esse conhecimento para dominar esses povos. Só que as metrópoles europeias se usaram desse conhecimento para justificar a dominação. Entenderam agora? E mais do que isso, esse povo estava explorando toda a África, inclusive o interior. De algum jeito eles tinham que chegar lá. E como eles chegavam? Com rotas terrestres, com rotas fluviais, que até então eram desconhecidas. E quando eles voltaram para a Europa, eles publicaram essas rotas se tornaram públicas. E aí a metrópole olhava, olha que interessante, hein? Dá para chegar no meio da África pelo Rio Congo. Isso é muito legal. E depois de um tempo, a Inglaterra, a França e companhia, eles vão se usar dessas rotas descobertas, dessas novas rotas, para intensificar o seu domínio. Esse domínio não seria possível sem essas expedições, tá? Não necessariamente elas tinham uma maldade, um objetivo de realmente ampliar a colonização da África, mas mesmo assim não adiantou nada. Elas ajudaram, tá bom? Segunda coisa que aconteceu, que ajudou nesse domínio, a criação da Associação Internacional Africana e demais organizações. Gente, o que eu quis dizer com demais organizações? Que cacete que é a Associação Internacional Africana? Gente, a Associação Internacional Africana e afins, sei lá, Associação Internacional da África Subsaariana, Associação Internacional da África do Sul, tiveram um monte dessas associações. Basicamente é o seguinte, era um evento lindo, maravilhoso, que acontecia, sei lá, nas capitais mais chiques da Europa. A Associação Internacional Africana aconteceu especialmente em Bruxelas, né? E aí era aquele negócio, aquela convenção que falava, gente, olha como a África é linda, maravilhosa, só que esse povo africano, ele é atrasado, então nós, homens brancos, a gente tem que levar a civilização para eles, sabe? Então, essas convenções, essas reuniões, elas tinham elas tentavam passar um viés, uma aparência de filantropia, sabe? Aquele negócio de vamos ajudar os povos africanos, vamos levar o cristianismo para eles, vamos levar a civilização europeia para eles, entendeu? Tinha esse viés mais de, olha como nós somos bonzinhos, olha como nós estamos exercendo o fardo do homem branco. Só que no final das contas, era literalmente um puta de um jogo político. Por quê? Porque cada país realizava uma associação diferente. Então, igual eu falei para vocês,
A Associação Internacional Africana, ela aconteceu em Bruxelas. Bruxelas é a capital da Bélgica. O que a Bélgica quis dizer com essa organização? Ela quis dizer o seguinte: o centro da África é meu. Depois vai ter a Associação Internacional da África Subsaariana, que aconteceu em Paris, por exemplo, viu, gente? Eu não lembro de cabeça. Que aconteceu em Paris, por exemplo. O que a França queria dizer com isso? Que a África Subsaariana era dela. Vocês estão entendendo como é que funciona? Era um joguinho político. E é nesse momento que começa uma das coisas mais incríveis do mundo, assim, sei lá, de ser incompreensível, que vai ser a partilha da África. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Quando que é realmente estruturado, quando é que as nações europeias, elas sentam numa mesinha e firmam um acordo? Tudo bem, então, essa parte é sua, essa parte é sua, essa parte é sua. Na Conferência de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885. Gente, é o seguinte, foi encabeçada principalmente pela Alemanha, tudo bem? Principalmente pelo Bismarck, vocês lembram dele, do Otto von Bismarck? Então, foi um acordo que aconteceu entre 15 países, sendo 13 deles europeus, os outros dois que eram fora da Europa, era o Império Turco-Otomano e os Estados Unidos. Os Estados Unidos nem conseguiu território na África, no final das contas. O Império Turco-Otomano acabou perdendo o território, então, assim, foi um pouco triste para eles. Basicamente, mano, não tenho o que eu falar para vocês. Foi literalmente isso. Sentaram numa mesa e falaram, gente, é o seguinte, vamos repartir a África. E foi isso. Tanto é que vem daí o nome do fenômeno que a gente estuda hoje, que é a partilha da África. Que eu coloquei a definição para vocês, eu vou acabar lendo, porque eu acho que fica um pouquinho mais claro. Amores, a partir da Conferência de Berlim, acontece a partilha da África, que é a divisão quase geométrica do território africano, e a gente consegue ver essa geometria no mapa, que entre as potências europeias, que não levou em conta aspectos étnicos dos povos nativos do território. Então, basicamente é o seguinte, gente. Eu não tenho um mapa da África aqui do lado, como eu sou burro, mas enfim. Eles pegavam o mapa africano, passava uma linha e falava, aqui é francês. Passava outra linha e falava, aqui é britânico. Passava outra linha e falava, aqui é alemão. E que se dane se tem tribos rivais dentro do mesmo território, dentro do mesmo aglomerado. Que se dane se eles unificam tribos que a vida inteira se mataram no mesmo território. Na verdade, não importa isso, eles só queriam dar dinheiro, só queriam lucro. E foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, o que aconteceu? Tudo bem, então. A gente teve a Conferência de Berlim. A gente teve a partilha da África, a divisão da África. Só que é o seguinte, alguns territórios africanos, eles já eram explorados por metrópoles europeias anteriormente ao século XIX. Como é o exemplo, se vocês estão lendo as obras obrigatórias da FUVEST, Angola e Moçambique. Amores, é daí que vem... Pelo amor de Deus, qual que é o nome do livro, meu Deus do céu? Mayombe, pelo amor de Deus, eu amo esse livro, eu esqueci. Amores, a Angola é dominada pelos portugueses desde o século XVI. Só que não era uma dominação muito forte, porque ela era restrita ao litoral. A gente vai ver isso no mapa, daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouquinho a gente vê isso. Ela era restrita ao litoral. Só que depois da Conferência de Berlim, da partilha da África, Portugal fica com medo de, se ela mesma não dominar o território de maneira um pouquinho mais forte, outras nações dominarem. Então ela vai intensificar, as nações europeias que já tinham domínios coloniais na África, vão intensificar o próprio domínio. Tá bom? Isso vai ser muito importante. E, por fim, o que a Conferência de Berlim, ela legitimou o que a gente chamou de acordo com as lideranças locais africanas, com os nativos da África. Esse acordo está em África, está em aspas, meus amores, porque, assim, era um acordo, era um acordo para inglês ver. Se as tribos africanas, os povos africanos, eles não fossem signatários por vontade própria dos acordos, eles iam ser invadidos, iam ser dominados de qualquer jeito. Tá bom? E aí, nesse cenário de divisão, de partilha, de tudo mais, a gente tem essa chart que eu deixei do lado para vocês. Amores, vocês não precisam saber disso, eu nunca vi cair em prova, mas eu vou falar para vocês por mera curiosidade. Esse daí é o Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, ele foi um industrial britânico, um homem de negócios, que trabalhou muito na África com a questão dos diamantes, tudo bem? Então, essa chart é maravilhosa porque ela exemplifica tudo. Esse pé dele está sobre a cidade do Cairo, que é no Egito, que era possessão britânica. E esse outro pé está sobre a cidade do Cabo, que hoje em dia fica na África do Sul, que também era possessão britânica. E ele era inglês, ele era britânico, tudo bem? Rhodes, Cecil Rhodes, Rhodes, Colosso de Rhodes, essa chart é muito bonita, meus amores. Tipo, eita, perdão, eu passei sem querer. Ela mostra literalmente tudo. É o europeu, literalmente como um colosso, como
um deus dentro do continente africano e explorando ele a todo custo. Gente, o Cecil Rhodes vai ser um dos homens mais ricos do seu tempo. Sabe, assim, de longe, vai ser uma das fortunas mais... Se eu não me engano, foi o quinto homem mais rico do mundo, sabe, por um tempo. Então, assim, é muito... Ai, gente, eu só fico indignado com essa exploração, de verdade. Mas, meus queridos, falando tudo isso, talvez fique um pouquinho confuso para vocês. Vamos olhar no mapa como é que eram as coisas? Olha só, a gente tem a África até 1880, quando você não tem um domínio europeu ainda muito forte, muito intrínseco, e em 1913. Olha só como as coisas eram diferentes. Primeira coisa que a gente pode ver um monte de aglomerações políticas que eram chefiadas por nativos, por povos nativos. Então aqui, ó, o Reino da Lunda, o Reino do Manicongo, o Califado de Sokoto, tudo bem? Essas aglomerações políticas, elas não eram europeias, elas eram administradas por nativos africanos. Além delas, o que a gente tinha? A gente também tinha os domínios europeus. Olha só, gente, a Angola era isso daqui. Olha a Angola e Moçambique aqui, os territórios portugueses. Olha só como eles eram restritos ao litoral. Olha só como era só faixinha litorânea. Aqui a colônia do Cabo, que depois vai dar origem à África do Sul. Olha só como ela é pequenininha. Agora vocês comparem esse mapa com esse daqui. Gente, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Angola tá aqui. Olha o que virou Angola. Olha o tanto que ela cresceu territorialmente. Por quê? Porque os portugueses mandaram um exército para Angola. Porque eles tinham medo de perder. A mesma coisa com Moçambique. Olha como Moçambique cresceu. Eita, cadê meu mouse, meu Deus? Olha como Moçambique cresceu. E aí depois, obviamente, a gente tem a partilha da África entre um monte de nação europeia. Olha, toda essa parte da norte ficou para a França, essa parte aqui ficou para a Inglaterra, essas partes aqui em cinza são da Alemanha. E assim, gente, quais são os únicos lugares que ficaram independentes na África? Aqui, a Etiópia e a Libéria, que está aqui. O resto, tudo foi dominado. Em menos de 30 anos, a presença europeia da África saltou de 20% para 95%. Em menos de 20 anos. Tá bom? Vocês mensurem o quanto isso foi. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Lindo, maravilhoso. Gente, cada uma dessas bolinhas coloridas representa uma etnia na África. Vocês podem ver que é um monte, é uma cacetada. Assim, eu não sei quantas tem, de verdade, não dá para contar. Todas essas bolinhas representam uma cultura, uma língua, um povo, um traço étnico, não necessariamente em comum com os outros. Então, assim, por mais que eles estejam próximos, essa parte rosa não necessariamente era amiga dessa parte vermelha, que não necessariamente era amiguinha dessa parte azul, que não necessariamente era amiguinha dessa parte verde clara, que não era amiguinha dessa parte verde escura. Só que isso importava? Não importava. Então, quando os europeus eles dominavam a África, eles impuseram essas divisões escrotas. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui faz escadinha, cara. Você tá vendo essa parte amarela? Ela faz escadinha. Você tá vendo essa parte vermelha? Ela faz um V. Você acha que isso é natural? É óbvio que não é natural. Nenhum rio, cadeia de montanha faz isso. Isso foi proposital. Isso foi geométrico. Isso foi pré-meditado. Eles pegaram uma régua e falaram, tá, isso aqui é meu, isso aqui é seu. E é isso. E aí o que acontece? Todas essas tribos, todas essas etnias, elas foram juntadas em territórios minúsculos para elas. Minúsculo, quando eu quero dizer é o seguinte, elas foram obrigadas a conviver com gente que elas não conviviam antes. E isso vai gerar um monte de briga étnica. Meus queridos, não vou entrar aqui na literatura, não vou entrar no mérito. Mas se vocês realmente estão acompanhando as obras obrigatórias, principalmente Mayombe, isso está presente na obra inteira. É o que a gente chama de tribalismo. Até hoje isso é uma coisa muito importante na África. Porque mais do que isso, porque uma pessoa nascida em Angola, ela é angolana, só que as raízes tribais delas dizem muito mais do que a própria nacionalidade. Então a gente tem briga interna nesse país até hoje por causa disso. Então na Angola, por exemplo, a gente tem um povo que nasce em Luanda, que é a capital, a gente tem um povo que Congo, a gente tem um povo de um monte de etnia. E eles não necessariamente, eles são amiguinhos, tipo, eles têm amizade. Muito pelo contrário, isso é motivo de um monte de crítica, sabe? Então, assim, é uma coisa muito triste, gente. E assim, amores, eu quero muito que a gente tenha uma aula própria sobre história africana para eu falar para vocês, tá bom? Só que enquanto a gente não tem, eu quero só falar de verdade. Vocês não precisam saber de tudo isso, mas eu quero só mostrar para vocês algumas coisinhas, alguns eventos que aconteceram na África, tudo bem? Egito. Egito vai ser dominado pela Inglaterra. Qual que é a principal coisa do Egito? Canal de Suez. Canal de Suez é uma obra artificial do homem que ela literalmente ligava o mar Mediterrâneo com os restos do oceano.
Então, é uma posição geográfica importantíssima, porque ele ligava dois oceanos, e aí o escoamento de produtos se dava de maneira mais eficiente pelo Canal de Suez. Quem controlava o Canal de Suez controlava o fluxo de produtos para a África. Então, o Egito vai ser dominado pela Inglaterra, obviamente. Eita, cadê meu mouse? África do Sul, antigamente era possessão holandesa, também vai para a mão inglesa, tá bom? Cidade do Cabo, Pretória, eram regiões que tinham plantio de cana-de-açúcar muito bom, e posteriormente vão ser descobertas diamantes e ouro nessa região, tá? Argélia. A Argélia vai ser dominada pela França. Por que eu tô falando da Argélia para vocês? Porque vai ser depois, posteriormente, o primeiro país africano a declarar independência. E a independência da Argélia vai influenciar todos os outros. Angola e Moçambique são domínio português. Tá? Antigamente era por causa do fluxo de escravos, a gente tem um mercado de escravos muito ativo em Angola, que é o mercado de Cambinda, também tem em Mayombe, se vocês prestarem atenção, é uma região da Angola. Eles vão acabar mudando o foco depois, para exploração mineral, para exploração de cana-de-açúcar e tudo mais, mas ainda assim, cana-de-açúcar nem tanto, mas enfim, tinha plantio de coisa lá. Mas ainda era uma possessão portuguesa, isso é importante saber. Por fim, o último lugar que eu vou falar para vocês é o Congo. Eu quero muito ter uma aula para falar sobre isso, mas basicamente, gente, a República Democrática do Congo tem dois Congos, tá? A República Democrática do Congo, que é esse Congo gigantesco, é o segundo maior país da África, ele vai ser dominado pela Bélgica. Não, eu minto para vocês. Ele não vai ser dominado pela Bélgica. Ele vai ser dominado pelo Leopoldo II, que era o rei da Bélgica. Amores, o Leopoldo II, ele comprou o Congo. Ele comprou um país, literalmente, ele pagou pelo Congo. O Congo não era do Império Belga, ele era do rei Leopoldo II. Por que ele comprou o Congo? Porque ele queria fazer dinheiro. Fazer dinheiro com o quê? Principalmente com marfim e com borracha. Para conseguir fazer dinheiro, ele tinha que ter mão de obra. Só que mão de obra é uma coisa muito cara. Ele não podia trazer da Europa. Então ele acabou usando a dos civis do Congo. E a violência lá foi tamanho. Gente, eu não vou falar, tipo assim, eu vou cortar a paz. Morreram aproximadamente 10 milhões de pessoas no Congo por causa do Leopoldo II. 10 milhões de pessoas. De judeus na Segunda Guerra Mundial foram 6. Eu não tô aqui, pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui querendo relativizar o sofrimento de ninguém. Eu não tô falando que os judeus sofreram menos ou mais do que o povo do Congo. Eu só tô querendo comparar as coisas. 10 milhões de pessoas. No mínimo. Isso era aproximadamente 50% da população do Congo. Criança, idoso, mulher, homem, não importava. Tudo isso por causa da dinâmica de colonização europeia. Então, basicamente, era o seguinte, ele empregava a população, sabe? Tinha que extrair marfim, tinha que extrair borracha. Quem quer trabalhar? O próprio povo do Congo. Se eles não se eles trabalhassem, eles iam ser presos, iam ser chicoteados, iam ser fuzilados, iam ser mortos. 10 milhões de pessoas. Sabe quando isso ficou relevante dentro da academia? 1970. Foi quando o primeiro livro, não o primeiro, mas o livro mais famoso sobre o assunto foi lançado. Eu não sei nem o que falar. Ainda tem estátua desse filho da puta, o Leopoldo II, na Bélgica. Um monte de estátua dele num cavalo, mostrando ele como o cara que levou a civilização para a África. Um cara responsável por um genocídio, que matou, eu vou repetir, 10 milhões de pessoas. 10 milhões. Tá? Tirando essa parte completamente baixo astral agora, desculpe, meus amores, por ter feito o clima pesar um pouquinho. Alguma dúvida até agora? Podem mandar no chat. Ah, tá. O da África do Sul e da Argélia. Léo, a África do Sul, ela vai ser porto importante comercial, tá? Para Inglaterra. Depois de um tempo ela vai ser usada. Tinha muito diamante lá, muito diamante e ouro, então isso vai se chamar a atenção também da Inglaterra. E da Argélia, a Argélia ela vai ser dominada pela França e vai ser o primeiro país dentre todos da África a depois ficar independente, a lutar pela sua independência. E a independência da Argélia vai influenciar todos os outros movimentos no continente. Então isso vai ser muito importante, tá? Gente, alguma outra dúvida? Senão a gente continua. Tem também do outro do Congo. Qual era? O Congo, são dois Congos. O Congo belga, que foi dominado pelo Leopoldo II, que hoje em dia é a República Democrática do Congo,
ele vai ser comprado pelo Leopoldo II para gerar riqueza para ele, sabe? É como se fosse uma empresinha. Principalmente para coleta de marfim e de borracha. As duas coisas eram muito rentáveis na época, sabe? Leopoldo II também virou um dos homens mais ricos do seu tempo. Às custas, obviamente, de 10 milhões de vidas, mas enfim. Era isso. Mais alguma dúvida, gente? Se não for, a gente continua. Agora para a parte asiática. Não tinha outro? Ah, tem um antes do outro do Congo. Não, acho que era só isso que eu falei para vocês, né? Aqui, ó. Peraí. Congo, Argélia. Ah, o Egito. O Egito do Canal de Suez, tá bom, Léo? Que aí eu não preciso nem falar para você. Ligava os oceanos, era fluxo comercial de produto, era geograficamente muito importante. Beleza? Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente continua com a aula. Deixa eu ver se eu não perdi mais alguma coisa. Não. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos continuar. Gente, com a Ásia o negócio vai ser um pouquinho diferente. Assim, 90% da África vai ser dominada, o que é muita coisa, tá? Em relação à África, a Ásia vai até ficar um pouquinho livre. Quando eu digo livre, eu quero dizer que apenas 56% do território asiático vai ser dominado por metrópole europeia. Ainda é um absurdo, ainda é ridículo, mas assim, não é a mesma coisa do que a África. Teve muita exploração, muita gente morreu, mas não é a mesma coisa, tá? Não deve ser relevado o sofrimento desse povo, mas assim, não é, só para vocês entenderem. Como é que surgiu o imperialismo na África? Basicamente é o seguinte, tinha um monte de mercado dentro da Ásia que era extremamente rentável e lucrativo. Por exemplo, o comércio de tecido, que a Índia tinha, o comércio de alguns produtos que o Império Chinês também tinha com o Ocidente. Só que esses mercados asiáticos, eles eram muito fechados entre de si, no sentido que eles não interagiam diretamente, ou muito evidentemente, com os mercados europeus. Tudo bem? E o que acontece? A Europa fala, puta, o mercado é lucrativo. Só que esses caras não querem interagir comigo, esses caras não querem comercializar livremente comigo, mas eu quero comercializar com eles. E eu sou a Europa, pô. Eu sou um homem branco, eu tenho o fardo de levar colonização para esse povo. Então vamos levar a cultura para esse povo. Quando eu digo levar a cultura, era invadir militarmente. Tudo bem? Então tinha um interesse muito grande dentro das metrópoles europeias em expandir o comércio para o Oriente. Isso vai ser fundamental para que o imperialismo seja lançado dentro da Ásia, tá bom? Para conseguir expandir esse comércio, o que acontece? Os europeus, eles começam, por iniciativa privada, isso é muito importante, a construir ferrovias na região. Ferrovia, fazer rota terrestre, fazer rota fluvial, qualquer coisa que pudesse levar maior conexão entre o Ocidente e o Oriente, tá bom? Para ter um escoamento mais fácil de produto, mais veloz, mais eficiente, tá? Isso vai ser muito importante. Então, recapitulando, mercado asiático, muito lucrativo, mas muito fechado. As potências europeias, principalmente a Inglaterra, vão ter interesse em ampliar esse comércio. Para ampliar esse comércio, uma das maneiras de fazer isso é ligar as duas regiões, a Europa com a Ásia. Como é que eles faziam isso? Principalmente com a construção de ferrovias, tá? Então, isso é importante para você. Quem que disputava essa região? Aqui na África era todo esse, aqui na África era todo esse povo, ó, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e tudo mais. Aqui vai ser, não exclusivamente, mas principalmente a Rússia, a Inglaterra, o Japão e o Japão, tá bom? Esses três vão brigar o tempo todo pela Ásia, tá certo? Vai ter a França também entrar aí no meio, depois de um tempinho, mas esses vão ser as principais potências interessadas na parte asiática, no continente asiático. Tudo bem, meus queridos? Então, vamos continuar. Eita, tá faltando um slide, meu Deus do céu. Aí, gente. Ai, meu Deus, eu perdi o slide. Ah, de sacanagem, mano, que eu perdi esse negócio. Nossa senhora, Aparecida. Peraí, gente. Peraí que deu problema. Deu BO. Caraca, gente. Eu perdi o slide real, real. Meu Deus, deixa eu ver se eu ainda tem as anotações. Peraí. Não, isso aqui é de privado. Gente, eu perdi. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu, eu só faço cagada. Amor, é o seguinte. Eu ia falar pra vocês agora sobre os tipos de dominação que existiam naquela época. Por quê? Gente, é o seguinte. Eu vou improvisar aqui para vocês, tá? Me desculpe por ter feito isso. Depois eu coloco direitinho no material, tá? Eu atualizo esse slide, coloco lá tudo certinho, eu vou colocar no texto também. Você tinha vários tipos e graus diferentes de dominação.
Você tinha dominação direta, que era literalmente o país europeu, ele invadia o território que ele estava querendo, ele impunha seus interesses à força, ele massacrava a população, ele mandava o exército. Só que você também tinha domínio indireto, que era o domínio mais econômico, que era aquele domínio mais de boa, tudo bem? Existiam, se eu não me engano, 4 tipos de domínio. O domínio colonial, que era literalmente você invadia a região, impunha seu domínio, era a metrópole que mandava naquele território, tá bom? Tinha o domínio por... Qual que era o nome daquele negócio, meu Deus do céu? Eu esqueci o nome. Por... Ai, meu Deus. Por representantes, era alguma coisa assim. Basicamente é o seguinte, foi o caso da Índia por muito tempo. Por representantes era o seguinte, a metrópole, ela dominava a colônia, só que essa dominação, ela não era a administração da colônia, ela não era feita exclusivamente pela metrópole. Você também tinha nativos que trabalhavam na administração. É o que vai acontecer, por exemplo, na Índia. Então, por muito tempo, as famílias tradicionais da Índia, aquelas castas hindus e tudo mais, elas vão estar de acordo com a Inglaterra e elas vão administrar juntas a Índia, tudo bem? Terceiro tipo de domínio é o domínio regional. É o seguinte, é quando uma metrópole, ela não domina toda a região de um país. É o exemplo da China, por exemplo. Peraí, cadê meu mouse? Então, a China, ela vai ser dividida entre a Inglaterra, entre o Japão, entre a Rússia, entre a Alemanha. Cada uma dessas nações, elas vão ter um pedacinho da China. Tá? É o terceiro tipo de domínio. É o domínio que ele não tem toda a totalidade do território. Ele é localizado, ele atua em uma área. E, por fim, o último domínio que a gente tem, que é o domínio mais suave, entre aspas, que é o domínio econômico, que é, por exemplo, que a Inglaterra tinha com o Brasil. A nossa administração, a brasileira, durante, por exemplo, sei lá, a época do Getúlio Vargas, ela era independente. Ela era completamente administrada por brasileiros, ela era autônoma, só que é o seguinte, o que era decidido pelas potências europeias influenciava muito na política brasileira. Por quê? Porque tinha toda uma lógica de exploração. Gente, é o que a gente tem hoje em dia com o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Tudo bem? Eles não necessariamente impõem o seu domínio à força. Eles não mandam o exército para cá, mas eles têm todo um domínio que é um pouco nas entrelinhas, que é um pouco, sabe, intrínsecozinho. Tá? Então são esses 4 tipos de domínio que a gente tem, recapitulando. Econômico, que é esse mais suave. Regional, que é só quando atua em uma área, não na parte toda. Domínio indireto, né, que é por representantes, que é quando você tem um domínio colonial, mas a administração da colônia ela é feita por nativos. E, por fim, o domínio colonial propriamente dito, que é quando a metrópole invade a colônia e manda o exército e fala, isso aqui é meu, eu que mando. Tá bom? É assim que funcionava. Não acredito que eu perdi o slide, mano. Nossa senhora, eu tô muito puto agora, falando sério. Jesus Cristo. Mas, enfim. Só que, amores, agora eu vou falar, a gente acabou basicamente a matéria do imperialismo agora. Eu vou falar agora para vocês, deixa eu ver que horas são. Vai dar tempo. De algumas revoltas que aconteceram. Porque é o seguinte, o povo europeu vai lá, na tua casa, tu tá de boa, tu tá de boaça, tu tá vivendo a tua vida com a tua cultura, com a tua língua, com os teus costumes. Aí chega um cara do outro lado do mundo, que você não tem nada a ver com ele, e fala, olha só, agora é o seguinte, eu que mando, você tem que dar a sua administração para mim, você tem que começar a falar a minha língua, você tem que começar a ter os meus costumes. Eles falam, irmão, o que você tá arrumando? Se você é folgado desse jeito, sai fora. Então, é óbvio que a população que foi dominada em todos, isso é muito importante, em todos os lugares que teve domínio europeu, você teve movimentos rebeldes. Porque isso é natural da população. Eu vou falar para vocês hoje de 3, tudo bem? O primeiro que eu vou falar é a Guerra dos Boeres. Amores, a Guerra dos Boeres aconteceu onde? Meu Deus do céu, hoje a dicção tá foda. A Guerra dos Boeres ocorreu onde hoje em dia é a África do Sul. Pronto, falei certinho agora. Amores, o que são os boeres? Antes de entrar pro conflito em si, o que são os boeres? Meus queridos, é o seguinte, se vocês olharem nesse mapa aqui, ó, e comparar esse daqui com esse daqui, vocês vão ver que uma coisa mudou. Da colonização da África do Sul, que é essa região daqui, de 1880 para 1913. Em 1880, e um pouquinho antes disso, a colonização da então chamada Colônia do Cabo, que vai dar origem à África do Sul, ela era feita por holandeses. Tá? Os holandeses foram o primeiro povo que chegou aí, realmente instalou uma colônia de povoamento e tudo mais. Depois a África do Sul ela acaba caindo nas mãos britânicos, tudo bem?
Então é o seguinte, os boeres, eles são justamente descendentes desses colonos holandeses. Quando a Holanda se assenta lá, tem um monte de perseguição religiosa e tudo mais, o povo foge da Holanda para a África do Sul para literalmente morar lá, eles formam comunidades, eles formam famílias, e eventualmente, da mistura entre as tradições locais, entre os costumes locais dos povos africanos e desses povos holandeses, surgem os boeres, que são esse povo que vocês estão vendo aqui na fotinho que eu mostrei para vocês. Vocês podem perceber, é o seguinte, tudo branco, tá bom, gente? Não necessariamente não teve mistura étnica e tudo mais, mas isso não era muito bem visto na época. Então, os boeres, por mais que eles fossem povos nativos da África, eles não eram negros, tudo bem? Eles vieram justamente desse domínio holandês. Então, você tinha a África do Sul, igual eu falei para vocês, e você tinha a colônia da Cidade do Cabo, que era uma colônia muito lucrativa, muito rica, por causa da posição geográfica dela, por causa das coisas que tinham lá, das atividades comerciais, e, obviamente, isso ia despertar o interesse de outras nações europeias. Até então, a Cidade do Cabo, a colônia do Cabo, que daria origem à África do Sul, ela estava na mão da Holanda, igual eu falei para vocês. Só que depois de um tempo, a Inglaterra, ela cresce o olho para essa região, e ela invade. E aí você tem uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda pela região. Os boeres, para fugir do conflito, para não morrerem, eles fogem para o norte da região. Eles fogem para o norte da colônia do Cabo, mas para essa região aqui. Vocês estão vendo essas duas cores? E nessa região, meus queridos, os boeres, eles fundam 2 estados autônomos e independentes. Vocês não precisam saber o nome deles, mas eu vou falar só de curiosidade para vocês. O estado de Orange e o estado de Transvaal, tá? É um nome engraçado até. E aí eles estão tocando a vida deles lá, gente. Eles estão felizinhos nesses territórios, eles estão tocando a vida deles. O território, ele era administrado por boeres, por nativos, e estava dando certo. E só que deu certo demais. Por quê? Porque eles descobriram ouro e diamante nesses territórios. Gente, não se descobre ouro e diamante perto da Inglaterra, porque a Inglaterra fica maluca. É tipo os Estados Unidos com petróleo, tá bom? Então, eles vão dar um jeito de te invadir. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os britânicos descobriram que tinha esses mineral lá, meu irmão, o pau comeu solto. Só que é óbvio que os boeres, eles não iam entregar o território que eles construíram, esses novos estados que eles fundaram de graça. Então você teve a Guerra dos Boeres. Foi uma guerra justamente desses povos nativos da África para tentar manter a sua administração independente, e a Inglaterra. Quem que ganhou? Obviamente a Inglaterra. Não tem nem o que falar. Durou de 1899 até 1902, os ingleses ganham, e esses estados que os boeres tinham fundados, que era Transvaal e Orange, eles são destruídos. Infelizmente. Dá até para ver isso no mapa, ó eles bonitinho aqui, tudo feliz, aí do nada, pá, colonização inglesa. Eles somem completamente, tá? Essa é a primeira revolta que a gente viu, que a gente vai ver, e a única que vai ser na África, tudo bem? Agora a gente vai para o outro lado do mundo, a gente vai para a Ásia, a gente vai para a Índia, tá bom? É onde aconteceu a revolta dos cipaios. Antes de explicar para vocês o que é cipaio, eu vou contar um pouquinho da história indiana para vocês, meus queridos. É o seguinte, igual eu falei para vocês, por que a Inglaterra, por que as nações europeias, elas tinham interesse na Ásia? Porque era um mercado, tinha um mercado muito lucrativo na região, só que ele era muito fechado. E aí qual que era o interesse das metrópoles? Expandir esse mercado, expandir troca comercial. Então a Inglaterra queria vender mais produtos para a Índia, e vice-versa, tá bom? E aí a interferência britânica, ela começou de maneira muito branda, vamos dizer assim. Naquela interferência que a gente viu, que é a interferência econômica, que é aquela interferência que ainda é indireta, que o povo realmente ainda não manda o exército, que ainda tá lá só de boa, falando, Índia, continua com outras coisas aí. Só que lembra que é eu que mando, hein? Sou eu que mando, não me faz e aí? Era exatamente isso que a Inglaterra tá fazendo com a Índia. E aí a Inglaterra, ela estabelece um monopólio comercial e político na Índia. O que isso quer dizer? A Índia só comercializava e comprava o que a Inglaterra queria, e a administração era composta por nativos? Era composta por nativos, mas ela era composta pelos nativos que a Inglaterra queria, tá bom? Eram os nativos que defendiam interesses ingleses, tá? Isso é muito importante. Com o tempo, a Inglaterra começa a ampliar essa dominação. Ela começa a abrir escolas europeias, ela começa a obrigar o ensino do inglês, ela proíbe outros dialetos hindus, por exemplo, da região, ela começa a proibir alguns cultos, algumas tradições, e isso começa a incomodar o povo lá da Índia. E incomoda principalmente os militares.
que são os cipaios. Amores, cipaios são nativos da Índia, ou seja, indianos, que serviam no exército britânico, tá bom? Chega uma época, e eles já estavam começando a ficar meio putos com isso daí, falando, olha, eu não posso, eu sou hindu, eu tenho liberdade para professar minha fé, mas eu não posso fazer todos os meus rituais. Por quê? Porque os ingleses querem. Eu não posso falar minha língua materna. Por quê? Porque os ingleses querem. Eles querem que eu fale inglês. Eu não posso fazer todas as minhas tradições. Por quê? Porque os ingleses não querem que eu faça. Então eles começam a ficar meio putos com isso. E aí tem um estopim muito grande que eu vou contar só de curiosidade para vocês, porque eu nunca vi cair em prova, mas tudo bem. Em 1858, a Inglaterra, para tentar organizar o exército, para tentar mandar mantimentos para ele, ela manda munição. Sabe, cartucho mesmo de bala, que você coloca na arma para atirar. Só que esses cartuchos, eles eram feitos de carne de vaca. De couro de vaca, quer dizer. De couro de vaca. Gente, a vaca é sagrada para os hindus. A vaca é sagrada para os hindus. Não pode matar a vaca. O McDonald's, tipo, curiosidade completamente aleatória que vocês não precisam saber, mas enfim, o McDonald's, tipo, o único lugar que eles não usam carne de vaca é na Índia. Porque tem toda essa tradição. Não pode comer vaca na Índia. E eles fazem literalmente o coldre da arma, a munição da arma, de couro de vaca. Não dá pra explicar, sabe? Mano, eu fico muito puto com essas coisas, de verdade. E aí, por motivos óbvios, esses militares que eram nativos indianos, os cipais, eles se revoltam. E aí, mano, estoura um monte de revolução, um monte de revolta, um monte. A Índia inteira começa a comer revolta solta e guerrilha armada, e toda aquela história que a gente já conhece, sabe, meus amores, de conflito interno. A Inglaterra, obviamente, ela não vai ficar satisfeita com isso, e ela fica com medo de perder a colônia na Índia. Ela fala, esses cipaios, eles vão me fuder e eu vou acabar perdendo a Índia. Eles vão acabar tomando a administração colonial. E aí ela manda o exército britânico. E aí, gente, não tem jeito. Violência, execução em massa, crimes praticados contra civis, tudo isso se torna muito comum. E a Inglaterra, depois que ela derrota os cipais, que obviamente eles são derrotados, ela endurece o regime. E aí ela cria o Raj britânico. O Raj britânico é literalmente quando a Índia passa a ser colônia propriamente dita da Inglaterra. Então, só para vocês terem uma ideia, o rei ou rainha inglês, ele era rei da Inglaterra ou rainha da Inglaterra e imperador ou imperatriz da Índia. Tudo bem? Então, a dominação da Índia, que antes era um pouco mais indireta, era feita nas entrelinhas, era um domínio mais econômico, ela passa a ser forte, ela passa a ser abrupto. A Inglaterra manda o exército para a Índia. Sabe quando a Índia vai se libertar? 1947, só. Quase 100 anos depois. Pelas mãos de quem? Do Gandhi. Eu não vou contar essa história para vocês agora. Se Deus quiser, a gente tem uma aula própria sobre isso, tá? Gente, essa foi a revolta dos cipaios. Por fim, deixa eu ver que oração, meu Deus. Dá tempo, tranquilo. A gente tem a resistência na China. Amores, eu adiantei um pouquinho para vocês no começo da aula, mas enfim, a China só se fudeu. Foi uma tristeza, assim, gigantesca, mas enfim. Vamos lá. Igual eu falei para vocês, aqui na Índia, a mesma coisa se aplica à China. A China, ela era muito fechada para o Oriente. Só que não era só no viés econômico, era também no viés cultural. Gente, a China é um país super tradicionalista, com aquelas cultura milenar de tradição de sei lá das contas, e eles simplesmente não estavam interessados em ter contato com o Ocidente. Por quê? Mano, por que não, sabe? Porque não era uma cultura que era interessante para eles, porque não eram tradições que eram compatíveis, eles só não queriam. Eles queriam viver a vidinha deles, comercializar os produtos que eles queriam, e continuar do jeito que eles estavam. Só que é o seguinte, a Inglaterra, e vocês podem perceber, ó, China, quem que causou merda? A Inglaterra. Índia, quem que causou merda? A Inglaterra. Boeres, quem que causou merda? A Inglaterra. Sabe, isso vai ser super comum nessa época, tá bom? Então, a Inglaterra faz merda. Ai, gente, Inglaterra, foda, viu? Difícil defender. Mas, enfim. A Inglaterra, ela sabia que o mercado chinês poderia ser muito lucrativo. Por quê? Primeiro, desde aquela época a China era muito populosa, tinha muita população, então você tem um mercado consumidor aí, um possível mercado consumidor. E segundo, o mercado de tecido, de produtos nativos da China também poderia dar muito dinheiro. E aí o que acontece? Você não tinha um comércio oficial tipo assim, acordado entre a Inglaterra e a China. Só que você tinha o contrabando. Isso acontecia muito. E principalmente o contrabando de um produto chamado ópio.
Amores, o ópio ele é um alucinógeno, ele é uma droga, tá? Muito comum e muito popular naquela época. Só que o ópio, meus queridos, ele fode a pessoa que usa. Tipo, é muito parecido com crack, inclusive. A pessoa que usa ópio, ela fica completamente dependente da droga. E o imperador chinês, que eu esqueci o nome dele agora, sabendo disso, ele proíbe o comércio de ópio, desde o ano de 1800. Só que a Inglaterra, ela continua comercializando. Esse comércio dá muito dinheiro, tá bom, meus queridos? O tráfico de ópio inglês dava muito dinheiro. Só que o imperador tava ficando puto. Por quê? Porque desde 1800 não podia usar ópio na China. Era proibido. Só que a Inglaterra não estava nem aí. Ela continuava comercializando ópio, até que uma hora o imperador fica puto e ele manda apreender uma carga britânica, um navio britânico que estava todo cheio de ópio. Isso em 1839. Gente, essa foi a desculpa perfeita da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra acusou o imperador de estar interferindo nos negócios dela, sendo que o negócio era completamente ilegal. Mas tudo bem, não vamos chegar nesse. Não vamos tentar entender a Inglaterra aqui. Não vamos tentar entender a Inglaterra. Mas é o seguinte: ela usa isso de pretexto, essa apreensão desse navio de pretexto, e fala: vou invadir a China. E é exatamente isso que aconteceu. Entre 1840 e 1842, a China é invadida pela Inglaterra, no que a gente chama da Primeira Guerra do Ópio. Tá bom? Quem que ganha a guerra? Obviamente, a Inglaterra. Depois que a Inglaterra ganha a guerra, é assinado o que a gente chamou de Tratado de Nanquim, em 1842. Basicamente é o seguinte, gente: a Inglaterra obrigou à força a China a se abrir para o Ocidente. Então, o que esse Tratado de Nanquim ele fez a China fazer? Fez a China fazer foi uma frase foda, mas enfim. Primeiro, na China você tinha só alguns portos que poderiam comercializar com o Ocidente, não eram todos. Esses portos eles foram ampliados, ou seja, o número de portos que poderiam fazer comércio entre o Oriente e entre o Ocidente aumentou. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante, a China ela teve que dar um território dela para a Inglaterra. Qual é esse território? Uma ilhazinha muito famosa que está gerando um monte de problema hoje em dia, chamada Hong Kong. Gente, isso foi em 1842. 1842. Sabe quando Hong Kong foi devolvido para a China? 1997. Mais de 100 anos depois. E só uma coisa que eu quero falar para vocês, por pura curiosidade também, eu nunca vi cair em prova, mas assim, é um assunto que pode cair. Em Nanquim, pouco tempo, 100 anos depois do Tratado de Nanquim, vai acontecer uma das maiores catástrofes da história da humanidade nessa cidade. Vai acontecer o que a gente chama do estupro ou massacre de Nanquim, que foi feito pelos japoneses. Se Deus quiser, a gente vai ver isso quando a gente estiver vendo um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem depois. Joga na Wikipédia mesmo, gente. É legal saber essas coisas, é legal de verdade. Tudo bem, então. Essa foi a Primeira Guerra do Ópio, que aconteceu entre 1840 e 1842. Teve outra Guerra do Ópio? Teve. Entre 1856 e 1858. Em situações muito parecidas. A China, ela tenta prender um navio britânico, ela tenta apreender um navio que estava carregado de ópio, e a Inglaterra declara guerra de novo contra a coitada da China. Só que dessa vez, a Inglaterra vai ter ajudinha da França. A França vai se juntar aos ingleses para lutar contra a China. Tá bom? Obviamente, quem que ganha essa guerra? A coitada, quer dizer, quem que perde essa guerra? A coitada da China. E, de novo, ela tem que fazer mais concessões para os europeus. Ela vai ter que abrir mais portos para o comércio com o Ocidente, e, além disso, ela vai dar uma região que era domínio dela para a França, a Indochina, que vai ser o futuro Vietnã. Tá bom, meus queridos? Então, recapitulando. Primeira Guerra do Ópio. É assinado o Tratado de Nanquim. O comércio entre o Oriente e o Ocidente é ampliado, e Hong Kong é dada para os britânicos. Depois disso, aconteceu a Segunda Guerra do Ópio, entre 1856 e 1858. Dessa vez, a Inglaterra não vai lutar com a China sozinha. A França vai se juntar aos ingleses. E depois de derrotada, novamente, a China flexibiliza ainda mais o seu comércio com o Ocidente, com as potências europeias, e ainda tem que doar a Indochina para a França. Indochina, hoje em dia, Vietnã. Só que é o seguinte, meus queridos, a China se fudeu. Mas não há nada nesse mundo que possa piorar. Não há nada nesse mundo que possa piorar. E o Japão, que era uma potência que estava querendo fazer um império no Pacífico, que se vocês olharem, pelo amor de Deus, peraí, deixa eu ver se eu acho no mapa. Por favor, isso, graças a Deus. Gente, aqui está o Japão. Aqui está o Japão. Aqui está o Oceano Pacífico. O Japão estava querendo ser a potência imperial hegemônica
dentro do Pacífico, tá bom? Era isso meu Deus do céu, que era a vontade japonesa, tá? É o seguinte, o Japão, ele também estava querendo dominar a China, ou pelo menos partes da China. E aí ele simplesmente invade a Coreia, no que a gente chama da Guerra Sino-Japão. Ah, gente, peraí. Eu não sei se vocês estão. Olha só, talvez seja um pouquinho confuso para vocês. Porque a China, nessa época, ela era, pelo amor de Deus, Eduardo, ela era maior do que ela é hoje. Olha só o tamanho da China nessa época. Ó, toda essa região, incluindo a Coreia, aqui é a região da Manchúria, ela era de domínio chinês. O que, que acontece? O Japão, ele estava com muito interesse na região da Coreia, que é essa daqui. Por quê? O solo da Coreia, ele era riquíssimo em carvão e em ferro. Gente, pelo amor de Deus, Revolução Industrial. A gente está no ápice da segunda Revolução Industrial. O Japão era um país industrializado. Então ele queria carvão para ser matriz energética, fonte de energia, e ferro para ser usado nas siderúrgicas, nas fábricas e tudo mais. Então o Japão fala, vou invadir a Coreia. E foi isso que ele fez, literalmente. De 1894 até 1995, a gente vai ter a Guerra Sino-Japonesa. Vai acabar, obviamente, porque a China só toma no cu, coitada, com a vitória do Japão. Que ela vai anexar a Coreia, que eu já falei para vocês, e a Ilha de Formosa. Gente, a Ilha de Formosa, eu esqueci de mostrar para vocês, ela fica aqui. É onde hoje em dia é Taiwan, tá bom? Então também vira possessão japonesa. E, gente, é por causa disso, dessas guerras e do massacre de Nanquim, do estupro de Nanquim, que os chineses odeiam os japoneses até hoje, tá bom? Se você pegar a população da China, principalmente o povo mais velho que estava vivo nessas guerras, eles odeiam o Japão. Na Coreia é a mesma coisa, eles não se dão bem. Tipo assim, é muita rixa, gente, muita treta, muita rixa, enfim. Tudo bem, então. Então a gente teve a China, tadinha da China. Ela tava fechadinha na dela, sozinha, eu só quero viver minha vidinha em paz. Aí vai lá a Inglaterra, pá, dá uma porrada na China. Fala, China, vamos abrir esse comércio com o Ocidente? Ah, mas eu não quero abrir. Problema seu, vai abrir esse comércio. Aí a China vai lá, abre o comércio. E essa ilha de Hong Kong aí, que é interessante, hein? Oh, muito legal essa ilha, eu quero ela para mim. Aí a China vai lá e dá a coitada da ilha de Hong Kong para a Inglaterra. Tá bom, então. Depois a Inglaterra fala, China, vamos abrir mais ainda o comércio? A China fala, mas não tá bom, não. Não tá bom, vamos abrir esse comércio. Ô, França, você me ajuda a fazer a China abrir o comércio? Claro, Inglaterra, eu ajudo você a fazer a China abrir o comércio. E aí a França e a Inglaterra se juntam para bater na China. Quem que ganha essa guerra? Obviamente, a França e a Inglaterra. Aí a China é obrigada a abrir mais ainda o comércio e tem que ceder a Indochina, que depois vai virar o Vietnã, para a França. Para piorar a situação, a gente tem a guerra sino-japonesa, que o Japão fala, ô China, bonito esse território da Coreia, hein? Tá à venda? Pô, Japão, não tá não, infelizmente. Putz, que pena, hein? E aí o Japão invade a Coreia, invade a Ilha Formosa, que hoje em dia é a Taiwan, né? E pega da China na força, na base da porrada. Triste. Só que, meus amores, não há nada nesse mundo, e eu já falei isso para vocês, que não possa piorar. E depois de toda essa guerra, depois das guerras do ópio e da guerra sino-japonesa, a gente tem definitivamente o que a gente chamou de break-up chinês, que é literalmente a divisão de todo o território chinês entre a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Rússia e o Japão. Então, gente, é como se fosse uma mini partilha da África, só que a partilha da China, no caso, eles pegaram o território da... Ai, meu Deus do céu, cadê esse mapa? Eles pegaram o território da China e falavam, olha só, essa parte aqui é inglesa, essa parte aqui é francesa, essa parte aqui é russa, essa parte aqui é japonesa e essa parte aqui é alemã. Tudo bem? Então foi isso. Muito triste. Só que, obviamente, gente, igual eu falei para vocês, a China tava de boa. O povo só queria viver, o povo tava lá deles, sabe? Só queria viver a cultura deles, as tradições e tudo mais. E aí chega esse bando de estrangeiro do nada folgado, querendo impor língua, querendo impor cultura, querendo impor tradição. Ah, pelo amor de Deus. Então é óbvio que teve um monte de revolta na China. A mais famosa foi a revolta dos Boxers, que foi um movimento popular, a própria população fez. Basicamente é o seguinte, o povo se reuniu e começou a matar um monte de europeu, principalmente missionário, ou seja, gente que estava lá por meio de missões católicas, de catequização, de cristianização e tudo mais, e mataram também um diplomata, um embaixador, se não me engano, o embaixador da Alemanha. Essa foi a revolta dos Boxers, quando a população chinesa ela fica puta com o domínio europeu e vai lá e fala, mano, chega, e vai lá e mata um monte de gente. É isso. É triste que isso tenha acontecido? É triste que isso tenha acontecido, mas vamos lá, gente, é compreensível, vai. Pelo amor de Deus.
Só que isso foi a pior coisa que a China poderia ter feito. Por quê? Porque é o seguinte, eles mataram um monte de missionário. Esses missionários, eles tinham um monte de nacionalidade. Tinha missionário que era inglês, tinha missionário que era francês, tinha missionário que era alemão, russo, japonês, não, japonês não. Tinha japonês? Não sei se tinha japonês, mas enfim. E o embaixador que eles mataram era alemão. Então é o seguinte, eles conseguiram emputecer, deixar enraivecidas todas as metrópoles europeias ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Inglaterra, França, Alemanha e Rússia, eles criam um exército comum e invadem a China. Obviamente, esses boxers, essa revolução, ela é completamente massacrada, e quando eu digo massacrado, no sentido mais puro dessa palavra, eles são executados, fuzilados, mortos e todas as outras desgraças que vocês podem pensar. E o regime da China, que já era duro, que já tinha posicionamento militar, ele endurece mais ainda. E ela só vai se tornar independente depois da Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Comunista. Tá bom? Amores, é um pouquinho confuso, é um pouquinho difícil, mas vocês têm alguma dúvida? O que a França ganhou do isso com a Guerra do Ópio? Ah, esquece, vi no slide. Léo, se não ficou claro para você, ela ganhou a Indochina, tudo bem? Que hoje em dia é o Vietnã. Peraí. Peraí que tem mais mensagem. Edu, você pode falar de novo dos boeres, por favor? Gi, você quer saber o que são boeres ou da Guerra dos Boeres? Coloca aí no chat para eu saber. Gente, tá acabando a aula, viu? Pelo amor de Deus. Da guerra. Gi, é o seguinte, recapitulando rapidinho, ó. Eita, cadê isso? Rapidinho, rapidinho mesmo. Os boeres, esses descendentes dos colonizadores holandeses, eles queriam ter um governo próprio, uma administração própria. Então é o seguinte, eles vão para o norte da África do Sul, que naquela época não era explorada, não era dominada por nenhuma potência europeia, e eles fundam estados independentes. Eles fundam o estado de Transvaal e de Orange, que vocês não precisam saber o nome. E eles vivem a vida deles lá, eles começam a fazer as coisas deles, a administração deles, as coisinhas deles, sabe? Eles só queriam um governo para eles. Só isso. Só que é o seguinte, nesses estados que eles fundaram, nessas regiões que eles fundaram, eles acabaram descobrindo ouro e diamante. E aí, minha querida, aí que a coisa ficou feia. Por quê? Porque a Inglaterra cresceu ouro para essas regiões. Eles falaram, vocês viram que essa região dos boeiros aí tem ouro e diamante? E aí a Inglaterra, ela primeiro tenta negociar com os boeiros da região, tenta comprar, só que depois que isso dá errado, ela invade, tá bom? Então a Guerra dos Boeiros é exatamente isso. São os boeiros tentando defender o território deles, tentando defender os estados que eles criaram, e a Inglaterra tentando tomar esses estados. Por quê? Porque lá tinha riqueza mineral. Tá bom? Foi isso a Guerra dos Boeiros. Beleza, então, gente? Tá acabando lá, a gente já vai fazer exercício. Uma última coisinha que eu quero falar para vocês, eu sei que essa aula tá longa, mas enfim. Amores, quando a gente pensa em império, é natural que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Império Romano. Por quê? Tem toda aquela ideia de grandiosidade, daquela coisa de Nossa Senhora, Roma não conhecia limites, foi o maior império do mundo, em toda extensão territorial e tudo mais. Só que, gente, quando a gente para pensar, o Império Romano, ele era grande pra cacete. Mas ele pegava essa região que eu tô circulando aqui com o mouse. Ó, era isso daqui. Tinha um monte de império que era maior do que o de Roma. Inclusive, o Império Português. O Império Português vai ser muito maior do que o Império Romano. Sabe? Somando o território do Brasil, da Angola, de Moçambique e de outras possessões portuguesas, vai ser maior. Então, assim, é natural que a gente pense, quando a gente pensa em grandes impérios, a gente pensa nos impérios da antiguidade e tudo mais. Só que a gente tem que desconstruir essas coisas. Porque as nações imperialistas, França, Espanha, Portugal, eles vão ter impérios em extensão territorial muito maior do que os antigos. E eu já falei isso para vocês, eu já cheguei a falar isso para vocês. Só que o maior império do mundo não é que o maior império do mundo, ele não é da antiguidade. Ele é bem atual mesmo. Gente, é o Império Britânico. Olhem esta porra. Olhem o tamanho desse negócio. Gente, é o seguinte, eu não sei porque as 13 colônias elas estão sendo consideradas aqui, mas esquece elas, tá bom? Tipo assim, esquece os Estados Unidos. Durante o imperialismo, o auge das possessões britânicas, eles vão ter sobre o domínio deles direto, sobre o domínio direto,
25% do território mundial. Um quarto do mundo era possessão britânica. E o resto devia para o Reino Unido. Então, assim, se não era a dominação direta, a dominação imposta, era aquela dominação econômica, aquela coisa mais indireta que a gente viu. O Brasil, por exemplo. O Brasil era um país independente, era autônomo, tinha administração própria, só que a gente era bem cadelinha do Reino Unido. O que a Inglaterra falava, a gente fazia. Foi de longe o maior império do mundo. Assim, de longe. De longe mesmo. Assim, gente, 25% do mundo. Eu não tenho o que falar, sabe? Olha isso. Tinha territórios em todos os continentes, ó. Oceania, Ásia, África, Europa, né, que é a própria Inglaterra, América e na porra da Antártica. Olha isso. Por que eles tinham na Antártica? Não sei, mas eles tinham, e era isso daí, tudo bem? Então, assim, além de um monte de ilha, olha isso, gente. Olha isso. É o maior império do mundo. Só isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Então, é só isso que eu quero dizer. Para vocês tentarem entender o que foi o imperialismo, cara. Imperialismo é isso. São essas nações europeias. Olha o tamanho da Inglaterra, mano. Tipo, olha a bostinha que ela é, sabe? E olha tudo que ela dominou. A mesma coisa vale para a França. Gente, a França vai pegar todo o norte da África. A França vai pegar uma boa parte da Ásia, sabe? Portugal, o que Portugal tem a ver, sabe, com a África? Isso é imperialismo. É quando as nações europeias, elas simplesmente falam, eu quero dominar o mundo, é isso daí. Por quê? Porque sim, porque vai dar dinheiro, porque eu sou melhor, porque a minha cultura é superior, porque a minha raça é superior, qualquer coisa assim. Direto ou indiretamente, tudo isso que eles defenderam, de eugenia e tudo mais, uma certa Alemanha vai defender depois, só que vai ser um pouquinho pior. Vai ser um pouquinho, né, mais assustador. E aí a gente vai ter a eugenia nazista e todas essas consequências disso. E não pense que essas coisas morreram, viu, meus amores? Eu fui atrás para ver, quando eu estava preparando essa aula, em que pé andava a eugenia no mundo. E tem uma instituição britânica funcionando até hoje sobre eugenia, com convenções, com podcast. Tem podcast sobre eugenia, gente. 2020. Podcast sobre eugenia, sabe? Tá de sacanagem. Essas coisas não morreram, elas estão muito presentes ainda na cultura, a gente querendo ou não. Eu não sei nem o que falar. Imperialismo é uma matéria interessantíssima, eu gosto muito, mas acho que vocês, sei lá, espero que vocês tenham gostado também. Mas é muito triste, velho. É muito triste. Enfim. Amores, exercícios, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no chat. Não mandem ainda, pera aí que eu vou entrar na chamada pelo celular, tá bom? E aí vamos fazer esses exercícios pra gente acabar a aula, pra gente encerrar esse semestre de uma vez, tá? Acabei de entrar na reunião. Eita, peraí. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat. O Léo perguntou, e a guerra russo-chinesa? Léo, eu não coloquei aí especificamente, ainda bem que você me lembrou, inclusive. Obrigado. Eu não coloquei especificamente nas guerras, porque, mano, ia dar muita confusão, enfim. Lembra quando eu falei para vocês que aconteceu o breakdown da China? Que ela foi dividida em Alemanha, Rússia, piriri, pororó? Então, foi dividida entre a Rússia também, porque um tempinho atrás a Rússia tinha invadido a China. Ela tinha travado uma guerra com a China, tinha tomado os territórios e tudo mais, assim como literalmente todas as outras nações europeias, tá bom? Essa foi a guerra russo-chinesa. Tudo bem? Nas datas que você tinha falado no começo da aula, o que era pra gente se preocupar? Eu não me liguei. Que data, Léo? Ó, manda no chat agora, eu vou corrigir o exercício e depois eu leio, tá bom? Mas manda que data são essa que eu fiquei confuso agora. Ó, amores, vamos lá. O mapa representa a divisão da África no final do século XIX. Essa divisão, obviamente, gente, essa questão da Unesp, viu, de 2019, ou seja, é recentíssima. Alternativa A,
persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África, ocorridos nas duas primeiras décadas do século XX? Uma resposta boa. Uma resposta boa. Ainda não está certa, mas é boa. Alternativa B. Foi rejeitada pelos países participantes da Conferência de Berlim por considerarem que privilegiava os interesses britânicos. Gente, pelo amor de Deus, nada a ver. É claro, a Conferência de Berlim realmente privilegiou os interesses britânicos. Só que assim, a Inglaterra era a potência hegemônica do mundo. O que você podia fazer? Você não ia brigar com a Inglaterra. Você ia tentar pegar uma fatia do bolo para você. Foi exatamente isso que elas fizeram. Então, obviamente, a Inglaterra se deu melhor, mas olha, a França também se deu bem. A Bélgica também se deu bem. A Alemanha também se deu bem. Então, a alternativa B é completamente errada. Alternativa C. Incluiu áreas conquistadas por europeus durante a expansão marítima dos séculos XV e XVI contra os expansionistas do século XVIII e XIX. Puta, uma resposta também boa, hein? Vamos deixar ela separada por enquanto. Alternativa D. Foi determinada após negociação entre povos africanos e países europeus durante o Congresso Pan-Africano de Londres de 1890. Gente, tem nada a ver isso daí. Pelo amor de Deus. E. Restabeleceu a divisão original dos povos africanos, que havia sido desrespeitada durante a colonização europeia. Gente, restabelecer divisão africana, olha isso, mano, olha esse mapa, pelo amor de Deus. Então, também não é. A gente tá entre A e a C. Por que eu separei a para vocês? Por quê? Se vocês prestarem muita atenção, pode dar problema. Ó, essa divisão persistiu até a vitória dos movimentos de descolonização da África ocorridos nas duas primeiras décadas do século XX. Gente, isso é uma merda, tá? Eu separei A para vocês, eu falei que ela era uma boa também, porque você tem que prestar muita atenção nesse detalhe. Os movimentos de descolonização da África, eles ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não são nas primeiras décadas do século XX, é na metade do século XX. Tudo bem? É um peguinha muito fodido, muito triste. Se você ler esse negócio, fala, puta, tá certo, de verdade. Mas, cuidado, tá bom, gente? Cuidado com essas coisas, tá? Próximo exercício. Da Unicamp esse. Também recentíssimo. Ô, não, não sei que data é essa não, velho. Na moral, eu tô muito confuso. Isso, Léo. Exatamente, a alternativa correta era C. Por quê? Você tinha, tipo, teve domínios novos. Então, por exemplo, a Argélia, a França dominou, a África do Sul, a Inglaterra dominou. Só que também tinham regiões que já eram dominadas antigamente por potências europeias. Então, você tinha, por exemplo, Angola. A Angola é dominada por Portugal desde o século XVI, entendeu? Você teve um mix de regiões que já eram dominadas e novos domínios, tá bom? Deixa pra lá, Edu, eu não lembro também. Puta, mano, se lembrar depois você manda, porque eu também não sei o que você tá falando. Gente, vamos corrigir que o nosso tempinho já tá acabando, vamos lá. Eu sei que talvez seja um pouco corrido, mas vamos lá, rapidinho. Unicamp. Os viajantes, missionários, administradores coloniais e etnógrafos europeus, no passado, tenderam a fundir múltiplas identidades em um único conceito de tribo. O uso da palavra tribo para descrever as sociedades africanas surgiu de um desejo de enaltecer o Estado-nação. Gente, Estado-nação vocês lembram, né? É o que a gente tinha na Inglaterra, o que a gente tinha na Alemanha e tudo mais. Ao mesmo tempo em que sugeria a inferioridade inerente de outros. Em resumo, conotava políticas primitivas que eram menos desenvolvidas do que as políticas dos Estados-nação. Baseado no texto acima em seus conhecimentos, assinar a alternativa correta. A formação e a difusão do conceito de tribo no pensamento europeu acompanharam os avanços do colonialismo na África, no século XIX, legitimando o domínio de seus povos por agentes oriundos de nações que se consideravam civilizadas e superiores. Bonita essa A, hein? Muito boa. Vamos separar. B. O conceito de tribo ganhou força no pensamento ocidental, porque na África não havia formações políticas que cobriam grandes tensões territoriais como na Europa. Gente, pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho desse inferno. Olha o tamanho disso daqui. Olha o tamanho disso daqui. Olha o tamanho disso daqui. Então,
Isso é ridículo. É que, assim, eu fico muito triste, gente. A gente não tem tempo para estudar esses reinos. O reino de Luba, o reino do Manicongo. Só que, assim, eles eram gigantescos, eles eram muito bem estruturados. Então não tem nada a ver saber. C. As sociedades africanas eram organizadas a partir de pequenas tribos lideradas por chefes guerreiros, o que gerava fragmentação política e guerras, inviabilizando nesse continente a formação de unidades políticas complexas no moldes europeus. Gente, nada a ver isso daí, pelo amor de Deus. De fato, você tinha um monte de etnia na África. Só que você também tinha muita unificação política. Por exemplo, os reinos que eu acabei de falar para vocês. Você tinha um monte de língua e tudo mais, mas era uma coisa muito bem estruturada. Alternativa D. Em razão das tradições milenares e dos respeitos aos ancestrais, as tribos eram unidades sociais e políticas estáticas assentadas em uma identidade homogênea. Os europeus comumente desrespeitavam todas essas características na colonização. Puta, de fato. Ó, essa D é foda. Essa D é foda. Você pode ler e você vai falar, puta, tá certo. Não. Olha só. Em razão das tradições milenares e respeitos aos ancestrais, tá, tudo bem. Isso realmente tinha. Tradição na África era uma coisa muito importante. E os europeus comumente desrespeitavam essas tradições, isso também está certo. Agora é o seguinte, as tribos eram unidades sociais e políticas estáticas, irmão, nada a ver isso daí, tudo bem? Elas mudavam muito. E mais do que isso, assentadas em uma identidade homogênea. Gente, identidade homogênea aqui, nesse turbilhão de etnia, pelo amor de Deus, tá bom? Então, tá errada. Alternativa correta. Ah, tá bom? Amores, é isso. Peraí, deixa eu parar de gravar. Rapidinho. Gente, tá assistindo o vídeo? Beijo, queijo, até mais pra vocês. Fiquem bem, tá?